Oi, meu povo, gente boa. O bolsonarismo tenta passar a impressão de que Trump está comendo na mão deles. Ontem, pelo sorrisinho do Malafaia, sabe aquele sorriso de quem está tentando não demonstrar nervosismo, mas que ao mesmo tempo é um sorriso nervoso? Não, o Lula conversou com o Trump, mas o Marco Rubio não vai dar moleza para esquerdista. Diante do cenário catastrófico que se instalou nos Estados Unidos com o shutdown, eles não estão tendo nem tempo para considerar essas questões pequenas, de mentes pequenas, ideológicas. Mentes que estabelecem como parâmetro de vida questões ideológicas, são mentes tão pequenas quanto a mente de um pastor que fala de Jesus e de um reino que não é deste mundo, mas que se ocupa unicamente com a política daqui, dizendo que não é político. Sendo ele, obviamente, pelos atos, não pelo sermão, não pelo discurso, não pela Bíblia que diz defender, mas pelas atitudes, um mero político que sobe no palanque com todo tipo de político cuja índole é questionável. Basta olhar para o passado e pensar nos que, com o Malafaia ao palanque, subiram e que já passaram por Bangu 8, por Papuda e outros lugares que não os qualificam. Gente, eu vou interromper rapidinho só para pedir para você acertar o dedo no like, apoiar este canal, tá? Dá o like, deixa o seu like, assista até o final, dá uma força para este canal, vamos engajar esse vídeo. Eu estou aqui para despertar as pessoas, furar as bolhas, é o que a gente precisa. Porque se a gente não furar bolhas, vai ficar essa coisa nós contra eles até quando? A verdadeira pacificação não advém de uma anistia ampla. Não, a verdadeira pacificação vem a partir da compreensão que as pessoas vão tendo da nossa realidade política. E é para isso que eu estou aqui. E é por isso que eu conto com o seu apoio. Dá aqui o seu engajamento, apoie nessa chavinha se você puder. Se você puder, por favor, faça isso. E eu serei a sua voz. Beleza? Vamos lá, quero comentar a respeito do que está acontecendo, a relação do Trump com Lula, a relação do Trump com Eduardo Bolsonaro. Você vai entender a realidade dos fatos, não as narrativas que andam circulando por aí. Voltando a Trump, o contato que o Eduardo Bolsonaro tem com o Trump é o contato que ele tem com os assessores dos assessores. Sim, Eduardo conversando com o assessor de Marco Rubio, que é assessor do Trump. Marco Rubio, segundo Malafaia, não vai dar moleza para a esquerdista orar. Marco Rubio é apenas um pau mandado do Trump. E quem pensa que tem controle sobre Trump está miseravelmente enganado, porque Trump não há quem tenha controle sobre ele. Porque ele é volátil, instável, imprevisível. Ele pode taxar o Brasil por um tempo, para que setores se recuperem e retirar as taxas. Ele pode brincar de especular com o próprio país que ele está regendo. Ele é o regente especulador do próprio país que ele rege. Já o contato que o Lula teve com o Trump a partir da iniciativa de Trump, quem sabe o que é um blefe, o que é um jogo, o que é uma negociação, entende que o fato do Trump ter entrado em contato primeiro dá ao Lula controle sobre Trump. Ainda que a gente sabe, mesmo que se aplica a Eduardo, aplica-se ao Lula. Não há quem controle a cabeça do Trump, mas as circunstâncias o controlam. E ele não tem apoio de ninguém, nem das Forças Armadas, que tem nele a pessoa, a figura de alguém que não está no seu funcionamento normal. Trump é tido pelos militares de alta patente dos Estados Unidos como alguém que adoeceu irremediavelmente das faculdades mentais. Isso se deve à última reunião que houve entre Trump e estes militares, em que Trump chamou estes militares a uma reunião e, nesta reunião, deu-se a contar-lhes piadinhas e não houve graça nenhuma no recinto. Houve um silêncio aterrador que Trump mesmo disse, nossa, que silêncio é esse? É um silêncio daqueles que olham para o seu líder sem nenhum respeito. O fato é que Lula tem o telefone pessoal, linha direta com o Trump. Coisa que Bolsonaro, apesar do alinhamento ideológico,
Nunca teve. Não. O que aconteceu entre Trump e Bolsonaro durante os encontros que tiveram é a pose para uma foto e o silêncio aterrador de quem não tem assunto ou de quem olha para o Trump, Bolsonaro no caso, olhando para Trump como um ídolo. O ídolo. O seu ídolo. Não alguém do mesmo nível, porque é isso que é. Não importa o poderio militar dos Estados Unidos. O Brasil é soberano e os Estados Unidos também. Quando líderes desses países se encontram, são líderes com o mesmo poder de comando em seus respectivos países. Logo, estão no mesmo nível na hierarquia de uma república. Eles são do mesmo nível. Não se está ali em jogo quem tem mais dinheiro, não. Não é isto que está em jogo. A menos que, claro, a mentalidade de vira-lata prevaleça e aí este aqui, que não ama seu país, olha para aquele de lá e diz, como eu queria ser como você. Não, dessa doença Lula não sofre. E até os jornais que são controlados pela elite, pelo mercado, pelo sistema e pelos interesses econômicos, reconheceram que Lula e a equipe do governo agiu corretamente. Ninguém foi se ajoelhar e beijar a mão do Trump, como sugeriu alguns, como exemplo o Tarcísio, que disse que nós deveríamos dar a Trump uma vitória, que ele gosta de pisar nas pessoas e, portanto, o Lula deveria se abaixar para que ele pudesse sapatear, tripudiar e depois desmagar o Lula, impor sua vontade soberana sobre a nossa soberania. Essa foi a proposta do Tarcísio. Falar em Tarcísio, gente, o Tarcísio, dias atrás, saiu defendendo. Ele agora é o advogado do PCC. Informalmente. Não estou inventando uma fake news, tá? Ele saiu em defesa do PCC. Vocês acreditam? Por ocasião da bebida contaminada, adulterada por metanol, Tarcísio veio a público defender, dizendo que o PCC não tinha nada a ver com aquilo. Estranha essa ligação, né? Essa preocupação em manter a reputação do PCC fora disso. Olha, que esquisito, né? Se fosse o Lula que isso tivesse dito, olha, o que estariam falando, né? Como não existe imparcialidade nesta imprensa. Lula falou em regulamentar o Pix para poder acompanhar de perto as transações ilegais. No dia seguinte, um vídeo do Nicolas defendendo uma fake news a respeito do próprio Pix e da medida do governo que beneficiou o crime organizado. Tarcísio sai em defesa do crime organizado. E ninguém vê, ninguém diz nada. Que coisa estranha, gente. Que coisa mais cabulosa. Gente, o Brasil vai muito bem, obrigado. O Trump, se não retirou, vai retirar. Eu vi alguma coisa, não apurei, não tive tempo de apurar ainda, tá? Espera, me acompanhe que você vai ver o desenrolar. Nos próximos vídeos eu vou falar com mais detalhes, mas o resultado prático do que esse encontro, o primeiro, onde rolou aquela química, lembrando que Trump conversou com Lula por meia hora, depois de ter ligado ao Lula, e lembrou daquele momento, daquele encontro onde rolou uma química. Na verdade, Trump sabe muito pouco do que acontece no Brasil. Muita informação que chegou para ele chegou por meio de assessores do assessor, com mentira dos dois fugitivos, do Eduardo e do Figueiredo Neto. Os dois mentiram ao Trump. Sim, gente, alguém pode dizer que não, mas Trump está alinhado ideologicamente. Não, esta questão do alinhamento ideológico, isso nem pesa nesse momento de crise. Esta questão ideológica é segundo plano. Então, se Trump saiu em defesa de Bolsonaro, saiu por questão ideológica, por uma questão de que estão eles no mesmo time, de certa forma. Porque representam uma mesma elite que de fato não quer Bolsonaro mais. Trump foi induzido ao erro pelo Eduardo. Entenda definitivamente. Trump foi enganado pelo Eduardo.
a coisa vai ficar muito ruim, vai dar muito ruim. Você não tem ideia do tamanho do problema, porque tanto precisa do Brasil. Até mesmo para dar uma calmadinha no cidadão estadunidense, porque as taxações em cima do Brasil elevou o preço dos produtos do mercado. O consumo do estadunidense ficou mais caro e ele precisa de aprovação popular. Ele precisa da gente. Ao contrário do que disseram, o Brasil nem sentiu as sanções, porque os nossos produtos são bons e o Lula, como vendedor, vende muito bem o Brasil, vende muito bem os nossos produtos, vende, negocia muito bem, porque Lula não olha para os países vizinhos, ou quem quer que queira comprar nossos produtos, como quem olha ideologia. Não, para isso eu não vou vender porque é de direita, para esse porque é de esquerda, não, eu só vou vender para os meus amiguinhos. Não. Esse papo, essa conversinha é do outro lado. A gente nem lembra. Eu nem lembro que eu sou de esquerda. Porque pouco importa. Nem sei se sou. Eu sou de fato humanista. Eu sou pelo povo. Se a esquerda está com o povo, eu estou com a esquerda porque coincide. É o olhar, não a ideologia em si. Certas bandeiras da esquerda não interessam. Não é isso, não é para isso que eu olho. Eu olho para aquilo que converge. E hoje eu não consigo ser de direita, não conseguiria ser de direita com uma direita com esse olhar. Um olhar subserviente, submisso, que entrega o nosso patrimônio ao interesse internacional. Como que eu poderia ser de direita? Como poderia ser eu de direita defendendo interesses dos ricos em detrimento aos explorados? Eu estou do lado dos oprimidos, eu estou do lado dos explorados, eu estou do lado de quem trabalha, eu estou do lado de quem produz, de quem gera riqueza. Nunca, jamais estaria sentado à mesa com gente que especula com bolsa, que especula com dólar, que sequestra o governo, gente que quer tirar direito dos trabalhadores. Como eu poderia me sentar com gente assim? Eu fico do lado de cá, porque a mim, e não é por escolha, é por convergência. É isso, gente, uma ótima semana. Apoie esse canal, hein, gente? Dá uma forcinha aqui nessa chavinha aqui, ó. Eu conto com você, tá bom? Seja um parceiro meu e eu sou sua voz. Vou falar do que você não pode, talvez por circunstâncias, talvez porque o chefe seu não tolera, talvez porque você não quer se indispor com o marido, com um filho, com o vizinho. E eu falo por nós. Apoia e eu estarei aqui. Muito obrigado. Boa semana a todos.